Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta a esse canal aí. Bem, nesta aula vamos conhecer 20 palavras muito parecidas uma com a outra. Só que quando as traduzimos, verificamos que não há semelhança alguma entre elas. Vamos começar vendo primeiramente a incrível semelhança entre estas duas palavras aí. Arc e arc. Na verdade, são pronunciadas da mesma maneira, apesar de significarem coisas completamente diferentes. Aliás, assim como no português também. A palavra arc, que significa arco, e arc, que significa arca. São parecidos, mas completamente diferentes. Vejamos outro exemplo aí, que as crianças não nos ouçam, né? Shit e shit. Bem, na verdade os sons são parecidos demais. Já os significados, né? Shit, lenço, shit, merda. Outra palavra muito usada e que possui uma grande semelhança uma com a outra é a palavra clothes, que significa roupas. Sendo que a palavra cloth, que pronuncia-se da mesma forma, significa fechar. Vejamos aí na tela, né? Clothes, cloth. Já as traduções, né, como dissemos anteriormente, são completamente distintas. Clothes, roupas, cloth, fechar. Ok? Vejamos agora algumas interessantes e semelhantes palavras nas quais muitas vezes usamos a letra I antes de iniciarmos a pronúncia, mas que na verdade não existe I nenhum. Tá? É a palavra sleep, que significa dormir. Pode até parecer que exista aí um I antes desse S aí, mas não existe não, é sleep. Tá? E só por curiosidade, né, veja a semelhança na pronúncia desta palavra com a citada aí anteriormente, né, mas com um significado completamente diferente. A diferença é que o som agudo do I é bem mais curto neste caso. Ficaria então sleep e não sleep, ok? Que significa escorregar. Sleep, escorregar. Sleep, dormir. Bem, só para dar mais um exemplo da palavra onde não devemos usar o som do I antes do S, aí está. Spring, primavera, né? Spring, ok? Sem o som do I aí antes do S. Ok, vejamos mais essas duas palavras aí com sonoridades aí bem parecidas, mas com significados distintos. Bad e bad. Bad, cama, bad, mal. E mais este caso de palavras parecidas aí com som parecidos, mas com significados completamente diferentes. Word, que é palavra, né? E word, que é mundo. A palavra word não se pronuncia nem de longe a letra L, né? Diferentemente do word, que é mundo, né? Agora, mais dois casos de semelhanças aí, sendo que em um dos exemplos, ao pronunciarmos, deveremos colocar a língua no céu da boca. Aí, ó. Girl, squirrel, ok? Girl, garota, squirrel, esquilo. Bem, o que não nos faltam são bons exemplos, né? Vejamos agora um caso em que três palavras completamente diferentes possuem pronúncias muito parecidas. Still, still e still. Respectivamente, aí, né, elas são traduzidas como roubo, aço e ainda. E quanto às pronúncias aí, né, uma por uma, o verbo roubar é pronunciado exatamente igual à palavra aço, ou seja, steal. Já a palavra ainda, o som de i é um pouco mais curto, sendo pronunciado, portanto, steal. Ok? Bem, pessoal, o exemplo de semelhança a seguir é um pouco constrangedor, né? Mas não podemos fugir do objetivo que é a aprendizagem, certo? Já que, no final das contas, qual o idioma que não possui palavrões, não é mesmo? Vejamos então. Beach, que é praia, né? E bit, puta.
Agora vejamos estas 3 palavras. Elas são inacreditáveis, pois os sons são exatamente iguais e os significados são completamente diferentes. Buy, pai e buy. Vejamos as respectivas traduções aí, em seguida as pronúncias correspondentes. Bem, o primeiro buy, com B-U-Y, refere-se ao verbo comprar, ok? O segundo buy, formado aí por B e Y, refere-se à preposição de. E finalmente aí, o terceiro buy, composto aí por B, Y e E, corresponde a um tchau, ok? E agora as pronúncias de cada uma, né? A palavra buy, que significa comprar, pronuncia-se buy. Já a palavra buy, que é a preposição de, também se pronuncia buy. E a palavra bye, que significa tchau, como deveremos pronunciar? Acertou quem disse bye também. Não é incrível? Quem saberia apontar as semelhanças entre essas 3 palavras aí? Structure, nature e culture. Se alguém respondeu que a diferença é a terminação ture, acertou. Parabéns. Bem, antes de traduzirmos estas palavras aí, devemos saber que as 3 terminações ture, vistas anteriormente, formam um som que deve ser pronunciado como esse TXA com o circunflexo R, né? Ture, ok? E quanto às traduções e as pronúncias correspondentes, vejamos. Structure, structure, estrutura. Nature, nature, natureza. E finalmente, culture, cultura. Só a título de curiosidade, aí, nessa terminação T-U-R-E aí, tur, que se pronuncia chur, né? Se assemelha um pouco com a palavra sure, que significa certeza. Sure, certeza, ok? Bem, a verdade é que existem outras palavras com a terminação sure, mas vamos ficar só nessas 3 aí para entendermos como devemos pronunciar este termo aí, ok? Bem, e quase concluindo nossa lista de 20 palavras aí, né? Que se pronunciam de maneira muito parecida, mas que possuem significados completamente diferentes, vamos ao nosso 19º caso, que será analisarmos a palavra right, que significa escrever, e a palavra right, que significa certo. Vamos ver isso com calma? Bem, a grande verdade é que ambas são pronunciadas da mesma forma. Right, ok? Tanto para significar a palavra certo, como para significar o verbo escrever. Bem, amigos, a verdade é que existe uma infinidade de palavras com sons semelhantes, mas com significados completamente diferentes na língua inglesa. Aliás, isto certamente ocorre na maioria dos idiomas ao redor do planeta, certo? Mas vamos fechar nossa lição com este último exemplo e ficar apenas nesses 20 casos aí. Na minha opinião, são os mais usados aí na língua inglesa, ok? Então vamos ao nosso último exemplo aí, que será referente à palavra know, que significa conhecer, e no, que significa não, ok? Bem, o resumo da ópera, né, é que ambas as pronúncias são idênticas. Know, conhecer, e no, não, de negação, ok? Caramba, bem grandinha essa aula aí, né? Mas muito interessante também, certo? Bem, então ficamos por aqui, né? Eu espero que todos tenham gostado de ver as diferenças e semelhanças aí entre as pronúncias e significados de algumas palavras em inglês. Na verdade, existem muitas outras, mas ficaria uma aula assim, muito grande. Até a próxima aula aí, onde veremos diversas expressões em inglês onde citamos o nome de Deus, assim como fazemos por aqui também, né? Até lá então, não se esqueça de se inscrever nesse canal aí e deixarem seu like, ok?